Pessoal, passando aqui, né, para falar um pouquinho com vocês. Estava lendo aqui 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 32 a seguir, que é um texto muito conhecido, né, no meio cristão, e é um texto que fala sobre Davi, né, quando estava diante de Golias, juntamente com o povo filisteu ali, né, que estava ali junto com Golias, e aí a palavra diz que o povo ficou assustado, né, o povo ficou temeroso, os filisteus, temeroso com Golias, com medo, apavorado, porque Golias era grande, porque Golias era forte. É um texto que todos nós conhecemos. Mas o que me chama a atenção aqui é que quando Davi, ele se posiciona contra Golias, e ele vai até Saul, e todos os homens tiveram medo de Golias, e Davi vai até Saul, e aí Saul olha para Davi e diz: você não vai conseguir pelejar contra Golias, porque Golias é forte, é guerreiro, é experiente. E aí Davi, com aquela palavra, ele poderia ter ficado desmotivado, ele poderia falar: quem sou eu para lutar contra Golias, né? E poderia ter desanimado e desistido. E ali o povo de Deus seria totalmente derrotado, e os filisteus teriam tomado conta de todo o reino. Mas não foi esse posicionamento de Davi. Davi se levantou de uma forma corajosa, né? Eu acredito que Deus nos levantou como igreja nesta nação, para essa geração, não para sermos uma igreja medrosa, uma igreja covardada. Entenda, a igreja não são as quatro paredes, a igreja somos nós. E nós podemos sim nos levantar com ousadia, com autoridade. Assim como Davi, quando ele olhou ali para Saul, ele disse: eu apacentava as ovelhas, veio o leão pegar uma das ovelhas e eu fui lá e matei o leão. Veio o urso, eu fui lá e matei o urso. O mesmo Deus que me livrou do leão, que me livrou do urso, vai me livrar também, vai me livrar das mãos desse gigante. Se nós formos parar para entender essa passagem, nesse momento de crise, nesse momento que estamos passando no nosso país, precisamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus fez por nós. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que nos livrou no passado, o mesmo Deus que nos curou no passado, ele continua agindo. Deus, ele é o mesmo, e ele ainda diz mais, através de Jesus, que ele nos deu poder e autoridade para desfazer as obras do diabo. Ou seja, nós temos o poder de desfazer as obras do diabo. Ah, então a senhora está querendo dizer o quê? Que a gente vai abrir as igrejas, que vai todo mundo para as igrejas, vai tumultuar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Igreja somos nós. Você está dentro da sua casa, você vai desfazer as obras do diabo aí onde você está. Você vai dobrar o seu joelho, você vai jejuar, você vai orar, você vai gritar para o inferno ouvir. Entendeu? Dando ordem para o inferno. Porque a palavra é bem clara, o poder está sobre nós para desfazer as obras do diabo. Que todo decreto do inferno contra esta nação seja quebrado em nome de Jesus. Que toda obra demoníaca contra as nossas vidas seja desfeita em nome de Jesus. Que nós possamos declarar com a nossa voz, que nós possamos adorar o Rei dos Reis e entender que tudo está nas mãos do Senhor. Que o mesmo Deus que agiu no passado continua agindo. A palavra diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Não ficarmos abatidos, entristecidos, angustiados, preocupados, temerosos, mas confiando que Deus está no controle de todas as coisas e que nada acontece sem a sua permissão. Quer seja bom, quer seja ruim, a palavra é bem clara, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Se você realmente o ama, a sua vida tem demonstrado isso, porque o amor não é só palavras, o amor é atitude. Então, se você ama a Deus, querido, continue amando ainda mais, adore-o ainda mais, se derrame ainda mais. Se você ainda não experimentou esse amor, se abra, essa é a oportunidade que Deus está te dando. Abra o teu coração, não endureceis os vossos corações, mas abra o seu coração diante do Senhor, se rasgue diante do Senhor. Nós precisamos entender, falamos tanto de fé, falamos tanto de esperança, falamos de tantas coisas. E quando chega um momento de crise, quantos estão dentro dos seus lares? Entristecidos, angustiados, depressivos. Deus não te chamou, igreja, para nesse momento ficar desse jeito, não. Ele te chamou para ser luz nessa hora. É nessa hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da adversidade que nós precisamos verdadeiramente usar todo o poder e autoridade que a nós foi confiado.
Precisamos vencer os inimigos da fé. A falta de conhecimento da revelação da palavra, isso faz com que a nossa fé fique enfraquecida. O crer somente em partes da palavra, o andar por vista, o andar ansioso, o andar cheio de dúvidas, de medos. Nós precisamos entender que a fé e o medo não caminham junto. Ou você tem fé ou você tem medo. Ou você acredita ou você não acredita. A palavra diz que o verdadeiro amor, né? Ele lança fora todo medo. Quem é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é Jesus Cristo. Ele se entregou por mim e por você. A morte que era nossa, ele morreu. A vida que era dele, ele nos deu, ele nos entregou essa vida. Então essa vida não pertence a mim, não pertence a você, pertence a ele. Esse é o momento de você refletir se você realmente sabe por que você nasceu, qual o propósito da sua vida, aonde você está e onde você quer chegar. Nós somos povo de Deus e queremos viver em desobediência, recebemos uma ordem e estamos desobedecendo essa ordem. A Bíblia diz que se a gente não amar o irmão que a gente vê, a gente vai amar a Deus que não vê. Quantas pessoas cheias de ódio na internet, desejando a morte dos outros, desejando o mal dos outros e depois dizendo glória a Deus, aleluia, eu sou cristão. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, independente de cor, de partido, de religião, seja do que for, nós somos uma nação, nós somos um povo, estamos todos no mesmo barco e precisamos entender que hoje precisamos ajudar uns aos outros, sim. Talvez você não possa ajudar porque você já tem uma idade avançada, tem que ficar isolado dentro da sua casa, mas você pode dobrar seu joelho e orar. Aqueles que podem ajudar, vai levantar, vai sair de seus lugares para ajudar aqueles que não podem. Mas nós precisamos nos unir em amor, em oração. Precisamos nos unir com autoridade, com ousadia. E precisamos sim erguer a nossa cabeça e a nossa voz. E entender que Deus, Ele nos ama. Se Ele fizer, aleluia. Se Ele não fizer, aleluia também. Nós precisamos entender que as coisas não são do nosso jeito. Ah, Deus mandou uma praga, isso aí é porque pelo que o povo fez. Não, gente, não é. Tudo que acontece nas nossas vidas é consequência nossa. Não é porque Deus está castigando ninguém, não. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Quantas coisas foram plantadas no nosso país durante esses anos? Quantas coisas sujas dentro das igrejas, nos púlpitos. A igreja perdeu a identidade. A igreja perdeu a identidade de Cristo. Infelizmente, a igreja perdeu a identidade. Perdeu a integridade. E com isso perdeu a credibilidade. Por isso muitas pessoas perderam a fé. Muitas pessoas deixaram no meio do caminho as circunstâncias, as adversidades, as situações roubar os propósitos e os sonhos de Deus. Mas o Senhor está nos dando uma chance hoje. Ele está nos dando uma oportunidade hoje de fazer diferente, de ser diferente. Qualquer um de nós estamos sujeitos a esse vírus. Qualquer um de nós, seja o menor, o maior, o rico, o pobre, quem for, qualquer um de nós estamos sujeitos. A questão não é o que está acontecendo, é como nós estamos reagindo diante do que está acontecendo. A nossa reação diante desse cenário é que faz a diferença. O seu problema ele pode ser enorme. Ele vai se tornar maior ainda se você der a ele esse poder. Mas se você olhar para ele como Davi olhou para Golias, isso aí não é nada. Porque eu confio no meu Deus. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Ele disse para Golias, tu pode vir com pau, com pedra, com o que for. Eu vou em nome do Deus Todo-Poderoso. Gente, isso é fé. É crer. Você sabe realmente quem é o seu Deus? Você sabe realmente que poder ele tem? Você sabe realmente o que ele pode fazer na sua vida? Você sabe de verdade a quem você serve? Se você conhece o Deus que você serve, então não te apavores. Não fique amedrontado com o que vai acontecer. Apenas creia. Junte com sua família e vá adorar, vá buscar.
vai jejuar, vai pedir ao Senhor que traga sobre este país, sobre esta nação, sobre as nações em volta, o cumprimento do seu propósito, que venha o seu reino sobre nós, que se manifeste a sua glória sobre nós e que todo decreto do inferno seja anulado no mundo espiritual. Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele não nos deu um espírito de medo. Muito pelo contrário, ele nos deu ousadia, autoridade e poder. Que você possa usar isso na sua vida, na sua casa, na sua família. Que você possa abrir a tua boca e que a tua boca seja profética, seja uma boca de autoridade. E com a tua voz você possa declarar a cura, um milagre. Os ventos que venham cessar em nome de Jesus. E que o propósito de Deus se cumpra em nós. Que seja feita a vontade dele, não a minha, não a sua, não a nossa. E que ele possa nos conduzir ao centro da vontade dele. Confia no Senhor. Não tem ninguém mais poderoso do que ele. Às vezes a pessoa fala, só Deus não, Deus já é tudo. Deus é e basta. Deus abençoe sua vida. Boa noite.